Meus irmãos, boa noite. Vamos começar mais um estudo bíblico que nós faremos agora, que nós iniciaremos agora, e hoje falaremos sobre alguns temas ainda, continuando o que nós falamos semana passada. Mas antes de iniciarmos, eu quero começar com uma palavra de oração, então convido você a curvar sua cabeça e nós orarmos ao nosso Deus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia de vida. Que o Senhor abençoe o nosso estudo e que saiamos daqui mais conscientes, entendendo melhor aquilo que a tua palavra nos ensina e tem a dizer para nós, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos um pouco sobre inflação, imposto e como a Bíblia nos ensina a respeito dessas coisas e como ela fala que uma nação ela tem que controlar a sua inflação, visando o bem-estar dos mais pobres, daqueles que mais precisam, porque são eles que sentem mais profundamente quando o preço dos alimentos sobe, quando o preço do gás sobe, quando a conta de luz sobe, coisas que a gente nem para às vezes para perceber, a gente só vai viver na correria do dia, a gente nem percebe e só se dá conta nos finais dos meses, quando no mês costuma sobrar já um minguadinho de dinheiro e no outro sobra um minguadinho do dinheiro e parece que cada mês vai faltando mais dinheiro. E a gente explicou que isso acontece através da inflação, os altos impostos que nós pagamos. E hoje nós continuaremos a falar um pouco ainda sobre economia, mas hoje a gente vai falar sobre outros temas. E um primeiro tema que nós falaremos nessa noite é sobre o trabalho. O trabalho é algo fundamental na vida do cristão. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que dá valor ao trabalho, ao mesmo tempo que não dá valor. E é engraçado, porque você conversa com as pessoas, e a pessoa tem orgulho de ser trabalhadora, de ser aquela pessoa que acorda todo dia, que pega firme no batente, ao mesmo tempo que ela fala assim: ô vida ruim essa de trabalho, viu? Se eu pudesse, eu ficava de férias o ano inteiro. E é engraçado isso, porque ela gosta do trabalho, ao mesmo tempo que ela tem uma visão horrível do trabalho, achando que, não, o negócio de trabalhar é bom, mas eu não queria trabalhar não. É engraçado isso na nossa sociedade, mas nem sempre foi assim. E antigamente o trabalho não tinha muito valor, principalmente nas sociedades mais antigas, e principalmente dentro das classes mais altas, as pessoas não davam valor ao trabalho, viam que trabalho era coisa de escravo ou de uma classe social inferior. Ao mesmo tempo que alguns das classes inferiores preferiam muitas vezes práticas ilícitas para alcançar algum tipo de receita, então praticavam furtos, faziam coisas erradas, entravam em grupos errados, e a Bíblia nos chama ao trabalho muitas vezes desde o Antigo Testamento, quando Deus ensina o povo dele a trabalhar, a cultivar, a cuidar, a vender, como nós lemos semana passada, mas também no Novo Testamento. Eu quero ler aqui um texto de Efésios, capítulo 4, e depois outro em segunda epístola aos Tessalonicenses. A gente está sem o projetor aí que infelizmente quebrou, mas eu vou ler para você. Se você quiser abrir na sua Bíblia, pode. Mas Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então olha que interessante, Paulo nos chama ao trabalho, primeiro, porque é o modo como se dignifica o nosso sustento, como a gente tem que se sustentar, através do trabalho, através dessa obra da nossa própria mão, ainda que não da nossa mão literalmente, para aqueles que trabalham pensando, por exemplo, mas esse esforço nosso do trabalho, ele precisa ser o modo
pelo qual nós nos sustentamos. Mas o trabalho também tem um outro intuito, que é o intuito do amor ao próximo. E olha que interessante, Paulo não só ensina aquela pessoa a não furtar mais, mas trabalhar para ter o próprio sustento, mas trabalhar também para que tenha com que acudir ao necessitado. Então é como se Paulo dissesse assim: trabalhe porque isso é bom para você e para o seu próximo. Trabalhe porque assim você mostra o seu amor para com Deus, obedecendo a lei dele, afinal é um dos mandamentos, não roubarás. Então você tem que trabalhar para ser merecedor do seu salário, e também para com o próximo, porque é o modo pelo qual você vai poder ajudar o próximo que tiver mais necessitado. Então, vamos supor que Deus nos livre, mas acontece que algum de nós aqui passa por um momento terrível de necessidade, de dinheiro mesmo. Como que conseguiríamos sustentar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa se nós não trabalhássemos? Então, Paulo nos ensina aqui que o trabalho é bom para nós, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com o próximo. A Bíblia também ensina, e Paulo também ensina na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, quando ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É interessante como a Bíblia às vezes é meio pesada, e ela fala algumas coisas que, olhando para o nosso mundo condena esse tipo de coisa. E a gente às vezes fica com dó, essa é a palavra, daquela pessoa que não tem o que comer. E a gente quer ajudar, quer sustentar, quer dar comida para aquela pessoa. Mas olha que interessante que a Bíblia está nos chamando. É claro que a gente tem que ajudar. Mas Paulo está dizendo que aqueles que fazem isso na sem vergonhice, ou no português bem claro, que são vagabundos, que esses também fiquem sem comer. Que aquele que não quer trabalhar, que aquele que quer viver do sustento dos outros, esse também não coma. Algo que a gente fala hoje nos nossos dias, as pessoas já nos julgam como intolerantes, como pessoas que não amam o próximo, como pessoas que não pensam no mais pobre, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ideia de que a pessoa ela precisa trabalhar, e ela precisa merecer o sustento dela. A pessoa que recebe sem trabalho, a pessoa que recebe sem se esforçar, a pessoa, entenda o esforço, a pessoa pode ser um grande, por exemplo, comerciante, e já com o know-how que ele tem, ele consegue fazer grandes vendas com pouco esforço, mas ele trabalhou para aquilo. Enquanto nós vemos pessoas que têm todas as condições de trabalhar, a saúde está em dia, o físico está em dia, mas ela prefere viver aí na vadiagem do que trabalhar, porque ela encontra sustento fácil assim. E Paulo está ensinando, se não quer trabalhar, também não coma. Então nós cristãos, nós precisamos olhar para as pessoas com uma compaixão, para ajudar o necessitado, como Paulo diz, mas ao mesmo tempo, não para sustentar o sem vergonha. A gente precisa olhar com compaixão para aquele que de fato precise ajudar, se a gente tiver condições. Mas aqueles que fazem de má vontade, aqueles que fazem porque eles não querem trabalhar, que esses então fiquem sem comer também. É isso que a Bíblia nos diz aqui. E é interessante como trabalho foi algo ridicularizado, principalmente pela igreja romana, quando ela fez a separação entre clero e as pessoas comuns. Como se o trabalho não fosse algo que glorificasse a Deus, mas algo que glorifica a Deus. A gente tem essa mentalidade. Quem é mais santo? Aquele que serve a Deus.
Então, o pastor é mais santo, porque ele se dedica integralmente ao serviço de Deus, porque ele se dedica à obra de Deus, e isso não é verdade. Todo mundo é vocacionado para uma área da vida. O pastor para ser pastor, o eletricista para ser eletricista, o vendedor para ser vendedor, a cabeleireira para fazer isso, o motorista para fazer aquilo. E a gente glorifica a Deus quando a gente atua na área para o qual a gente foi chamado. A gente precisa ter essa consciência, que para glorificar a Deus, eu não preciso largar o meu trabalho e então falar assim, olha, não trabalho mais, só vou viver na igreja. Não é isso que glorifica a Deus. E é interessante como era justamente isso que a igreja em Tessalônica, que Paulo aqui advertiu, fazia. Porque eles falavam assim, ó, Jesus está tão perto de voltar, vamos largar tudo e viver enclausurado aqui a gente vive dentro da igreja, não precisa trabalhar, não precisa fazer as coisas do mundo, não, a gente vive na igreja. E Paulo falando, vocês não querem trabalhar? Também não coma. Porque não existe essa ideia que a gente tem de sagrado e profano. Isso é de Deus e isso é do mundo. Então aqui é meu trabalho secular e na igreja é meu trabalho de Deus. Isso não existe na Bíblia. Quando você está fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, você está glorificando a Deus. Aquilo é um trabalho santo. Aquilo é um trabalho que glorifica ao Senhor. Não só quando você vem aqui e, por exemplo, ajuda a pintar a igreja, a fazer a comida do pessoal que vem, a trocar o piso, a fazer qualquer coisa. Não é. Quando você está lá batalhando, dando duro, acordando cedo, dando o seu melhor todos os dias, você está glorificando a Deus tanto quanto eu, por exemplo, que estou aqui pregando, que estou ensinando, que estou lidando, porque você está fazendo aquilo para o qual você foi vocacionado por Deus. E aí são nesses lugares que Deus é glorificado. Um puritano, ele disse uma vez, nas oficinas é onde se pode mais confiantemente esperar a presença e a bênção de Deus. A gente às vezes tem uma ideia muito ruim dos puritanos. Parece que os puritanos, eles não se misturavam com as pessoas, não faziam nada, não trabalhavam, reclamavam de tudo, mas isso não é verdade. Isso foi uma imagem que criaram deles e trouxeram para o nosso país e para outros países. Mas eles eram homens inteiramente envolvidos com o dia a dia deles. O que caracterizava um puritano não era ele ficar reclamando das coisas igual algumas pessoas hoje jocosamente dizem, que quando a pessoa fala assim, isso está errado, e aí a pessoa vira para você e fala, para de ser puritano. Todo mundo já escutou isso alguma vez na vida, para de ser tão puritano. Mas ser puritano não é só ser isso, não era ser só isso. Foi um movimento que aconteceu na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, nos países da Inglaterra, depois eles foram até os Estados Unidos e em alguns outros países do mundo, mas que eles entenderam que a glória de Deus ela é vivida no dia a dia. É quando você está, como ele disse aqui, na oficina. É lá que as bênçãos acontecem. É lá também que você pode ver a presença de Deus. Richard Baxter, um outro puritano, disse: se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa, legalmente, ganhar mais do que por outro meio, sem prejuízo à sua alma ou qualquer outra, se você o recusar e escolher o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser mordomo de Deus. Sabe o que ele está falando? Que essa ideia que a gente tem muitas vezes de que crente bom é crente pobre, isso é balela. Que se você é bom no seu trabalho,
Se você é bom no que você faz, se você faz para a glória de Deus, então você faz bem feito, você busca, você é o primeiro a chegar, é o último a ir embora, é o que dá o sangue fazendo as coisas, e alguém te oferece algo melhor, é seu dever aceitar. Se aquilo não for te atrapalhar no seu relacionamento com Deus, se aquilo não for te atrapalhar na sua vinda à casa de Deus, prestar culto ao Senhor, por exemplo, se aquilo for legal, se aquilo for algo que glorifica a Deus também, você tem que aceitar. É interessante ele dizer isso, porque a gente às vezes olha para as propostas de emprego e fica assim, e agora, o que eu faço? E aí fica, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, mas não... E todo mundo é assim, todo mundo fica perdido, e será que eu vou, será que eu não vou? Mas é interessante porque a gente às vezes não para pensar que talvez seja Deus colocando tal proposta em nossos caminhos, não só para que a gente tenha mais dinheiro, mas para que a gente consiga cumprir melhor aquilo que Paulo disse, de glorificar a Deus e de ajudar os mais necessitados quando for necessário. Por isso, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de buscar coisas melhores. Se for legal, se não infringir as leis do Brasil, nem as leis de Deus, não for te atrapalhar no culto a Deus, no serviço ao Senhor, ele diz até meio forte que ele diz que é errado você não aceitar tal promoção. Então, entenda como a visão de mundo é uma visão diferente da visão que nós vemos no nosso país de uma maneira geral. Porque a gente cresce às vezes aprendendo que, olha, trabalho de Deus é o que se faz na igreja. Aqui é coisa do mundo, coisa do mundão. E todo mundo aqui já escutou que, não, porque lá no mundo, isso daqui é coisa do mundo, porque isso é música do mundo, isso é música de Deus, isso é música do mundo. Quando na realidade, quem fez essa separação não foi a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer assim, a música é boa, a música glorifica a Deus. Se ela glorifica a Deus, ela é uma música boa. Se ela não glorifica a Deus, ela é uma música ruim. Pode ser cantada na igreja, pode ser cantada no mundo, pode ser cantada em qualquer lugar. Se não glorifica a Deus, é ruim. Mas se glorifica a Deus, a criação de Deus, os feitos de Deus, as obras de Deus, pode ser cantada na igreja, pode ser cantada numa canção aí, qualquer tipo, qualquer um. É boa. A gente precisa parar com essa distinção que a gente cresceu aprendendo, que a gente faz muitas vezes, de que trabalho santo é na igreja. E aqui é só para, como se fosse aqui é só para me sustentar, mas eu gosto de trabalhar lá. Quando na realidade, você tem que amar o que você faz. Você tem que querer fazer o que você faz. E você não tem que ser movido por conta de dinheiro, mas por conta daquilo para o qual você foi chamado. E muitas vezes nós escolhemos as nossas profissões baseado no dinheiro, quando deveria ser no chamado de Deus. Eu vou ganhar pouco? Paciência, mas Deus me chamou para ser carpinteiro, eu vou ser carpinteiro, vou ser o melhor carpinteiro. Você não vai ganhar igual um bancário. O problema é do bancário. Quem Deus chamou para ser bancário, que seja bancário. Então a gente precisa aprender que o trabalho é essencial e é bom para todos nós. Mas, apesar de defender o trabalho, a Bíblia não defende um trabalho selvagem, aquele capitalismo selvagem, que só se importa com dinheiro, que só se importa com lucro, que não tem descanso, que a pessoa vive para o trabalho. Isso está errado também. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então você trabalha pelo dinheiro, você vive pelo dinheiro, você faz o que você faz da vida por conta do dinheiro, você nunca vai ser feliz no seu trabalho.
Você nunca vai ter fartura no seu trabalho. Mas se você faz o que você faz, porque você foi vocacionado para isso, e você ama o que você faz, até os mirradinhos que você ganha, parece que você fala assim, estou rico esse mês, estou feliz. Então, a gente precisa olhar para o trabalho com esses olhos, de pessoas que amam o que fazem, não que trabalham por conta do dinheiro, só para ganhar dinheiro, só para se sustentar, mas que o nosso trabalho é também um meio de glorificar a Deus. Lucas 16:13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, se o seu trabalho é pelas riquezas, olha o que Lucas está nos ensinando, que Jesus nos ensina através do escrito de Lucas. Quando você trabalha pelo dinheiro, você irrita a Deus. Você irrita a Deus. Porque o dinheiro se tornou o senhor do seu trabalho. E não mais Deus. Ele deixou Deus, você idolatrou o dinheiro. E colocou Deus para escanteio. Quando Ele é Senhor sobre toda a sua vida, inclusive sobre o seu trabalho. Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia quando vai levantar. Eu estou fazendo o que da minha vida e para quem que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer? Ou eu estou trabalhando só para suprir essa riqueza, essa minha pecaminosidade de ser rico, de ter dinheiro? Ou eu estou indo lá porque é isso que eu amo, é isso que Deus me chamou para fazer? Porque a gente precisa aprender a lembrar também que não é o dinheiro que paga as suas contas. Entendo o que eu vou falar. É claro que você põe o seu dinheirinho lá, mas esse dinheirinho só entra porque Deus te sustenta. E é interessante que Jesus fez o que Deus queria, e quando ele precisou pagar os impostos, ele só falou para Pedro: Pedro, pega o peixe ali. Pedro pegou o peixe e deu para pagar o imposto dele e de Pedro. Mostrando que quem dá o ouro para você, quem dá as tuas riquezas, é o Senhor. Então, faça aquilo para o qual você foi chamado. Viva para glorificar a Deus também no seu trabalho. Sem essa ideia pecaminosa e diabólica de que você trabalha no mundo, tem um serviço, e na igreja você é outra coisa. Não. Você é servo de Deus aqui e lá. O seu trabalho para Deus é aqui e lá. Você glorifica a Deus aqui e lá. Em todo lugar, você tem que glorificar o nome do Senhor. Alguma dúvida até aqui? Então, sobre trabalho é isso. Agora nós falaremos sobre outra questão, que é a propriedade privada. Então, não sei se você tem alguma casa, um carro, algum bem no seu nome, você tem uma propriedade. E a Bíblia nos ensina sobre propriedades, e é interessante como nós vemos no mundo uma ideia, algumas vezes, de pessoas tentando acabar com a propriedade privada. O marxismo, por exemplo, dizendo bem claramente, quando ele diz assim, o comunismo, quando ele diz, olha, o que é seu não é mais seu, agora é do Estado. Ou um nacionalismo, um ultranacionalismo também. Então, algumas ideologias que fazem com que essa individualidade se perca em bem de algo que é coletivo. Quando a Bíblia nos chama a cuidar do coletivo, mas também a cuidar dos nossos interesses privados e das nossas propriedades privadas. E ao contrário dessa ideia da desvalorização da propriedade, as culturas mais antigas viam a propriedade como algo fundamental na vida, na sociedade. Então era essa defesa de, olha, a sua casa é sua casa, a minha casa é minha casa, a minha casa não é sua casa,
era fundamental. Aqui tem regras, aqui é meu, aqui é seu. Isso era fundamental nas culturas mais antigas. Tanto que códigos legais de antes da Bíblia falam sobre a propriedade privada. Um código lá da Mesopotâmia, Lipt Ishtar, que é um código, aí provavelmente, o que é um código legal? Sabe os 10 mandamentos e todas as leis que Deus deu? A gente chama aquilo de um código legal. Os 10 mandamentos, a gente chama aquilo de 10 mandamentos, de decálogo. E existiram antes desses códigos que Deus entregou lá no Sinai, quando, além dos 10 mandamentos, também deu outras leis. Existiram antes desse de Moisés e da Bíblia, alguns que falavam a respeito de temas que nós encontramos nas Escrituras também, mostrando essa sabedoria que já tem no coração do homem sobre temas bíblicos, e que, de alguma maneira, Deus colocou essa semente dentro do coração do homem, e que ele consegue olhar e falar e distinguir, isso é certo e isso é errado. Tanto que você não precisa ensinar a criança a fazer coisa errada, ela sai fazendo coisa errada, e ela sabe que está fazendo coisa errada, tanto que ela faz às vezes só para te provocar. Eu já estou pensando o que eu vou fazer com meu filho quando ele nascer, já estou pensando em abordagens aí, para como será, mas todo mundo que já teve um filho, já viu uma criança, sabe que você não fala para a criança, não põe o dedo na tomada, ela sabe que é errado, mas ela fica lá. Ela sabe que é errado tentar o pai, mas ela fica lá com o dedo lá. Aí fica aí, e o pai não faz. Então já tem no coração, desde a infância, a pessoa sabe que é certo, sabe que é errado mentir. Tanto que em qualquer cultura, mentir é errado, roubar é errado. Até em culturas aí que não teve nenhum contato com o mundo ocidental, pegar tribos indígenas super isoladas, você vê que eles têm leis deles, algumas mais animalescas do que outras leis, mas eles têm uma noção de certo e errado também, mostrando que Deus colocou isso no coração do homem. E esses códigos que eu vou falar, incluindo a Bíblia, eles mostram isso. Esse código que eu citei, ele diz assim: se o homem entrar no pomar de uma pessoa, então, se o homem entrar no pomar de uma pessoa e for pego roubando, ele terá que pesar e pagar 10 ciclos de prata, o equivalente aí a R$140, mas era mais dinheiro na época, não era tão fácil ter 10 ciclos de prata assim no bolso. Mas ele está falando, se alguém for pego roubando, ele não só vai devolver o que ele está roubando, como ele vai pagar pelo que ele roubou. Ele vai te devolver uma indenização ainda pelo que você roubou. Êxodo 22, do 2 ao 3, diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém, olha que interessante, se porém já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então olha o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está dizendo que vamos pegar nosso caso, se alguém roubar o seu celular, vamos supor que alguém entra na sua casa, faz a festa na sua casa, rouba o seu celular, sua televisão, o seu sofá, rouba tudo. Se esse rapaz for pego, ele vai ter que pagar pelo que ele te lesou. É isso que a Bíblia ensina. A nossa Constituição não ensina assim. A nossa Constituição não é reparativa, ela é vingativa. Então, por exemplo, se alguém entrar na sua casa e fizer a festa, essa pessoa vai para a cadeia e você vai continuar sem celular, sem TV, vai perder do mesmo jeito. Ou seja, ele vai pagar por um crime e você vai ficar no prejuízo do mesmo jeito e ele não vai devolver. A Bíblia diz que a pessoa tem que... E olha que interessante, a Bíblia não cria cadeias para as pessoas. Não existe cadeia no povo de Israel.
a pessoa que fosse pega furtando, ela deveria pagar tudo que ela roubou e restituir com juros ainda. Então você roubou o celular, a TV, o sofá, você vai devolver o celular, a TV e o sofá e um juro moral ainda sobre o que você roubou. Assim isso sim é justiça. Isso é justiça, porque a pessoa roubar seu celular, sair andando, você pega pela polícia, passar um dia na cadeia, você continua sem o seu celular. Mas a Bíblia está dizendo, esse sujeito vai pagar, nem que ele precise se vender como escravo e trabalhar durante anos para te pagar, ele vai te pagar. Então, a Bíblia não está dizendo para as pessoas adquirirem escravos, mas ela está dizendo que se necessário for, ele se vender, virar escravo para te restituir, ele tem que fazer isso. Essa é a lei. Porque a justiça exige isso. Mas mais do que isso, a Bíblia também ensina que algumas leis sobre defesa, autodefesa, e isso existe no Brasil, tanto que ninguém pode vasculhar sua casa de noite. Isso é lei no Brasil. Porque você acha que a Polícia Federal espera até das 6 horas da manhã para aparecer na casa das pessoas? Porque ela não pode entrar antes do sol nascer lá, antes do horário determinado. Isso existe na nossa lei, isso existe em todo o país, basicamente com uma Constituição. A maioria dos países existe essa lei, mas mais do que isso, hoje, se alguém entrar na sua casa e te assaltar, ele vai te humilhar, talvez te matar e você não pode fazer nada. Mas a Bíblia está dizendo, se acontecer de noite, por que de noite? Porque de noite ninguém está vendo. De noite é mais difícil de ter segurança. De noite é um momento de vulnerabilidade. Então, se acontecer de noite, você se defender, se for autodefesa, é o que a Bíblia está dizendo. Se ele for ferido, se o rapaz arrombou sua casa e você foi lá e deu uma pedrada na cabeça dele e acabou morrendo, não tem culpa. Mas se isso aconteceu de manhã, aí você já tem culpa. Então a Bíblia está estabelecendo leis, que são leis que existem no nosso país. E em outros países também, mas que isso já tem aí 3.500 anos que foi escrito pela palavra de Deus. E que é uma lei que, se fosse implementada no Brasil, muito boa. Imagina, sei que tantas vezes aí, não sei se você já foi roubado na sua vida, imagina que todo mundo aqui já foi. Você foi roubado, você perdeu lá o seu bem, você ficou sem o seu bem, você não tem a menor ideia do que aconteceu com o assaltante. Talvez era um menor de idade que foi parar num presídio, aprendeu coisa pior no presídio, voltou pior do que quando entrou, ou seja, não educou, não restituiu o seu bem, não aconteceu nada, só piorou a situação para todo mundo. O que a Bíblia ensina não precisa de presídio. Se a pessoa for pega, ela vai te pagar o seu celular, e ela vai aprender que o crime não compensa. No nosso caso aqui, no Brasil, infelizmente, o crime tem compensado para algumas pessoas. Em todo caso, a Bíblia incentiva a retribuição do que foi roubado. Então, se você tem um bem e foi roubado, você deveria ser restituído. Êxodo 22:1, se alguém furtar o boi ou uma ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Então a Bíblia fala assim, vamos mudar o caso aqui, se alguém pegar o seu celular e vender, e descobrir, está te devendo 5 celulares. Só para te restituir do mal que ele te fez. Isso sim, educa, pune e é justo. Agora, o modo como nós temos no nosso país, infelizmente, não acontece nada disso. Outro código, um código mais antigo que a palavra de Deus, que é o código um código famoso também, que é o código de Hammurabi. Ele dizia, se uma pessoa que comprou um bem que havia sido extraviado, olha que interessante isso,
não puder apresentar a pessoa de quem comprou uma testemunha que assistiu o ato da compra, mas o proprietário original do que foi extraviado apresentar a pessoa de quem comprou ou a testemunha da compra, então a pessoa que comprou o bem extraviado é ladrão e deve ser morto. Sabe o que o Código de Hammurabi está falando? Sabe quando alguém compra um celular roubado? A pessoa rouba porque alguém compra aquele celular roubado. A Bíblia, Hammurabi aqui está ensinando que se você encontrar, falando aqui do celular, que é o caso mais comum. Se você encontrar o seu celular e conseguir provar que aquele é o seu celular, leve a nota fiscal, mostra lá uma marca que é própria do seu celular, e aquela pessoa for pega com um item, que é um crime no nosso, acho que é receptação. Esse crime de receptação é tão grave quanto quem roubou. Então olha só, a sociedade está dizendo, essa sociedade antiga está dizendo, quem roubar vai pagar, mas quem for pego com um item vai pagar também. Não é só quem roubou vai ser morto, quem for pego com item vai ser morto também. Então olha que interessante, no Brasil se rouba tanto porque se tem comprador. Agora imagina se o ladrão fosse punido e quem compra fosse punido. Eu vou chutar que uns 95% da criminalidade do país, pelo menos desses pequenos furtos, diminuiria num instante. Só que aqui no Brasil, o rapaz vai preso lá com 6 meses de cadeia, com 1/6 da pena, já consegue regime de progressão de pena. O de receptação, não sei nem se dá tempo do rapaz ir preso, porque todo mundo sabe aqui que se um crime for menor que 2 anos no Brasil, você nem para a cadeia vai. Você paga aí uma multa, uma cesta básica, fica lá fichado, mas você não chega a entrar na cadeia. Mostrando que compensa. O iPhone 15, não sei nem se tem iPhone 15 já, mas o iPhone 15 vai sair aí com 8 mil reais. Aí lá na esquina está vendendo sem nota 1.000, está valendo a pena. Nesse caso aqui, eles estão deixando bem claro que não vale a pena roubar e não vale a pena comprar produto roubado. Olha mais o que ele diz sobre agora terrenos baldios. Que ele diz assim: se um homem que mora ao lado de uma casa abandonada disser ao proprietário desta casa, reforce o muro desta casa, pois ela pode servir de entrada para ladrões roubarem a minha propriedade, ou se no caso de um terreno abandonado dizer, ponha cerca e muros neste terreno abandonado, e para ambos os casos tal homem arrolar uma testemunha de que ele avisou ao proprietário, tudo que for roubado ou furtado da casa daquele homem será restituído pelo proprietário da casa abandonada do terreno baldio. Eu morei do lado de terreno baldio e eu cansei de perder bicicleta do rapaz pulando do terreno baldio, pegando a bicicleta, voltando pelo terreno baldio. Fora o bicho que dava, fora um monte de coisa que acontecia. Mas, olha que interessante, para aquele rapaz, o dono daquele terreno baldio, não aconteceu nada. Mas se fosse aqui, eu perdi a bicicleta, o rapaz ia ter que me dar a calói do ano para compensar a minha perda. Então, e olha que interessante, esses códigos também trabalhavam com o quê? Com testemunho. Então você não podia sair acusando as pessoas também. Também você não era assim que funcionava. Me roubou. Prova. Então, era um sistema com falhas. Todos têm falhas, mas que funcionava. Olha como os antigos, e a palavra de Deus aqui em Êxodo 21, 33 diz, ensinam coisas práticas para a nossa vida, para a nossa nação, que a gente podia cobrar dos vereadores da nossa cidade, do governante aqui do nosso estado. Fala, coloca uma lei aí que
Quem me roubar vai pagar o que me roubou? E resolveria problemas gigantescos da nossa nação. Se você pegar todos os crimes, todas as organizações criminosas do nosso país, todas são comandadas de presídio. Todas. E todas surgiram, todas não, mas 95% delas surgiram nos presídios. E a mão de obra para essas organizações criminosas crescerem se formaram nos presídios. Ou seja, sair trancando gente na cadeia não está resolvendo o problema. Aí qual que é a solução? Então, crimes menores, a pessoa não vai para a cadeia. Piorou a situação. Piorou. Porque aí fala assim, então, existe acho que é na Califórnia, que se você roubar até acho que $900, você não é preso. Uma coisa assim, uma lei assim. A taxa de vandalismo foi para as alturas de pessoas roubando até $900. Porque sabia que ia responder, ia manchar a ficha criminal dele, ia ficar lá um registro, mas que ele não ia para a prisão mesmo. Agora, se mostrasse, olha, se você fizer, você vai pagar e vai pagar caro, não precisaria nem de presídio no nosso país e em lugar nenhum do planeta Terra. A pessoa ia falar assim, ó, se eu matar uma pessoa, eu vou morrer. É melhor não matar ninguém, então. Se eu roubar uma pessoa, eu vou ter que dar 5 vezes mais do que eu roubei. Ixi, é melhor não roubar ninguém, não. Então, coisas que a gente lida diariamente, problemas que a gente lida diariamente, que o mundo busca respostas, a Bíblia tem a resposta. Só que a gente não quer ouvir essa resposta. E a gente às vezes é julgado como pessoas que não amam o próximo, não quer saber dos mais necessitados. Muito pelo contrário. É por amar ao próximo que a gente tem que exigir medidas duras de punição. A gente vai falar sobre pena capital, sobre segurança pública, mais para frente. O que a Bíblia diz sobre pena de morte, sobre essas coisas. Mas a gente precisa, por amor ao próximo, ensinar também, e por aquele que está infringindo a lei de alguma maneira. Porque imagina se aquela criança com 14 anos, quando roubou seu celular, aprendesse que ele ia precisar dar 5 no lugar. Ele ia pensar 5 vezes antes de ir. E que ele ia trabalhar, mesmo que forçado, para te pagar. Mesmo que fosse um trabalho do governo, ele tinha que entrar lá, bater ponto das 7 às 7, com 14 anos já, para te pagar. Ele só saía do trabalho quando ele terminasse de te pagar. Ele ia pensar muitas vezes antes de cometer o segundo assalto. Mas quem é lesado continua lesado, o criminoso piora dentro da penitenciária, as prisões viraram lugares comandados pelo crime organizado, infelizmente. Se tratam como indigentes as pessoas lá dentro e não dá para esperar. Não dá para esperar outra coisa. Você gera revolta no coração da pessoa durante 5, 6 anos que ela está lá presa. Ela não tem comida direito, que ela não é maltratada. Não dá para esperar que aquela pessoa vai sair paz e amor de lá de dentro. Isso aí 2, 5% é muito já. Não dá para esperar que a grande maioria vai voltar assim, não, ó, fui maltratado por todo mundo, dormi num lugar que cabia 5 com 83 pessoas, apanhei de tudo que era jeito, fui maltratado por todo mundo. Não dá para esperar que essa pessoa aprendeu alguma coisa boa e que vai voltar uma pessoa melhor. A gente deveria pensar em ideias melhores. A Bíblia propôs, não tem 100 anos não, tem 3.500 anos. Então, coisas que a gente tem que pensar para o nosso dia a dia. E pensa só, se aquele vizinho meu soubesse, na prática, que deixar terreno baldio ia custar caro, eu não teria perdido umas 3, 4 bicicletas. Então, essas coisas que a gente, às vezes, nem se dá conta,
mas que a Bíblia já tem resposta. E ela continua: se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Isso daqui tem que servir para a prefeitura, tem que mandar isso para a prefeitura, para a Sabesp também, que cansa de abrir buraco nessa cidade, em qualquer lugar do país, do estado, quer dizer. Por quê? Imagina, aqui seu carro passa no buraco, se largar a suspensão lá, o problema é seu. Você pode ir atrás, você vai ficar aí anos atrás para ser ressarcido mixaria. A Bíblia de Deus está falando, olha, se alguém largar um buraco e você tiver dano, sofrer dano com isso, quem abriu o buraco vai pagar o seu dano. E ainda vai ficar com prejuízo. Ia ter muito menos buraco na nossa cidade. Deuteronômio 22:8. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito. Olha o que a Bíblia está ensinando há 3.500 anos atrás. Na laje, coloca um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Então, coloca um parapeito. A Bíblia está ensinando que quem tem propriedade também tem responsabilidades. É dizendo assim, você não pode só fazer o que você quer e acabou, está tudo certo. Não, a casa é sua, mas você tem que seguir aí as diretrizes. Porque senão você vai acabar sendo culpado por outras coisas. Então, por exemplo, a casa é minha, mas eu não vou olhar para coluna nenhuma. Se a coluna da casa cair e matar todo mundo, o problema é meu mesmo, não é assim que funciona. E a Bíblia está dizendo isso aqui, olha. Não quis colocar parapeito na laje, só que se o vizinho seu subir lá e cair de lá, seja por qualquer motivo, você é culpado. Porque é sua responsabilidade. Então, a Bíblia nos chama a buscarmos, sim, termos uma propriedade, mas entendermos que ela tem responsabilidade, que nós temos responsabilidade com ela. Então, propriedade privada era importante, e como afirma um estudioso, sobre um estudo que ele fez lá nos Estados Unidos, o fato de todos terem um pedaço de terra sob os seus domínios, a maioria das pessoas, faz com que não haja nenhum rei ou soberano para subjugar a todos. Olha que interessante. Sabe quando o rei se forma? Quando a gente começa a depender só dele. Porque, se alguém invadir aqui, eu vou correr para o rei. Então eu pago tudo para o rei, mas eu sei que o rei vai me proteger na hora que eu precisar. E assim se formam as monarquias. Eu vou falar sobre armas na próxima semana, mas eu vou dar já o spoiler. Entenda que ter uma arma em casa, por exemplo, não é a única medida. É o que deveria ser claro, que com as restrições para aqueles que não têm capacidade psicológica, nem psicotécnica, nem... Aquele que não pode e acabou. Mas que aqueles que pudessem ter uma arma em casa, eles deveriam poder ter uma arma em casa. Não para ficar mostrando para os amigos, dando tiro para o alto. Eu sei que a sociedade brasileira também não tem essa cultura e não vai ter, muitas das pessoas não vão ter essa sabedoria. Mas é uma maneira de manter a pessoa livre também. Por que nos Estados Unidos, dando um exemplo de um país que se armou, deu certo? Claro que lá tem, mas aqui também tem e a arma não é permitida, e o Comando Vermelho está matando gente todo dia lá no Rio de Janeiro, PCC todo dia aqui em São Paulo, fronteira do Paraguai lá, outro dia sim, dia também é guerra que acontece lá. E não pode arma aqui. Ou não poderia, só que tem. Só que a arma, numa ideia mais privada da coisa, é o que pode te garantir liberdade também. Porque se alguém tentar ser tirano com você, você tem como se defender. Vamos supor que hoje o Bolsonaro fale assim, eu perdi nas urnas. Tá bom então. Forças Armadas, vamos lá, de casa em casa, anunciando que eu sou o rei do Brasil
e que acabou a palhaçada, eu virei rei e vocês vão prestar obediência a mim. Qual que é a nossa defesa? Você vai de mão, vai de punho cerrado lá lutar contra quem está de fuzil apontando na sua cara? Você não tem como se defender. Então, olha o que esse estudioso está falando. Esse estudioso não está falando que ter arma em casa é só para ficar matando os outros. Que ter uma propriedade é algo fundamental. E essa defesa da propriedade é algo fundamental, inclusive para se criar essa ideia de que ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Que a gente vive numa sociedade que ninguém subjuga ninguém. Que não tem rei, não tem monarca, não tem um tirano, um déspota, como em muitas sociedades que tem. Você pode ver, nas sociedades que tem, a primeira coisa que se cortou da população foram as armas. Mas é uma discussão para o Brasil e outra hora a gente discorre sobre isso, porque eu também não acho que sair armando, dar uma arma para cada um aí na esquina vai funcionar. É coisa de inconsequente fazer isso aqui no Brasil, principalmente com a cultura que a gente não tem sobre isso. Porque lá se existe a cultura. Então o rapaz sabe que vai lá no Walmart comprar um fuzil, a gente brinca com isso, mas acontece, e que se ele abrir fogo lá, ele vai arrepender amargamente de fazer aquilo, a família vai se arrepender, não compensa. É melhor só pegar e ficar dando tiro ao alvo mesmo. Coisa que no Brasil não aconteceria. Mas isso é assunto para outra aula. Um estudioso bíblico disse que Moisés deveria dividir o território nacional em partes iguais, de modo que todos os 600 mil homens tivessem o mesmo tamanho de território, assim evitaria a soberania de um sobre o outro. O que acontece muitas vezes na nossa nação? Muita gente tem muito, tem gente com nada, só que aí começa a se invadir terreno. MST aí da vida, invade a marinha aí, terreno da marinha, tudo mais. Está errado porque de alguma maneira está furtando o que é da outra pessoa. Mas a pessoa não deveria ter essas áreas tão grandes de uso para nada. Dá para entender? É um conceito, olha o que a Bíblia nos chama, é um conceito para brigar tanto com um lado quanto com o outro. Porque um lado vai defender que tudo é de todos e não é. E não é. Mas também tudo não é só de um. A gente tem que encontrar um equilíbrio para que todos possam ter essa dignidade e que respeitem o território que foi adquirido, que é dele, que cuide desse território, porque é assim que a Bíblia advertiu através de Moisés. Então, há um incentivo à propriedade privada, respeitando o que é de cada um, não permitindo invasões de terra alheia. Então, não adianta, sei lá, virar o MST aí da vida e querer invadir os castelos dos outros, não está errado, tá bom? Mas é importante também olhar para algumas lições que esse texto encontra, e principalmente para a nossa vida, para o nosso contexto, para você olhar para a sua casa e ver se a sua casa está de acordo com a lei. Olhar e falar assim, pô, minha casa aqui eu preciso fazer uma manutenção, porque vai que cai, vai que acontece alguma coisa. Abrindo o jogo aqui, é um problema que a gente enfrenta aqui na igreja. A Cida está por dentro aí dos assuntos, porque é um muro que divide aqui. Mas é algo que a gente precisa fazer na igreja. Cuidar dos muros, cuidar das colunas, fazer inspeção para ver se está tudo certo, tudo em ordem, se nada vai cair na cabeça de ninguém. Porque se cair a culpa é nossa, é minha. É da liderança da igreja. Assim como se cair na sua casa, a culpa é sua. Então, olhe para essas coisas também. E não tenha medo de investir em propriedades. Não tenha medo de adquirir novas propriedades. Não tenha medo de falar assim, estou com dinheiro sobrando, vou comprar um aluguel, vou comprar um apartamento para fazer aluguel, fazer uma renda. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo. Então, aprendemos hoje sobre trabalho, sobre bens. Eu acho que nós teremos uma nação muito melhor
se todo mundo entendesse que trabalho não é obrigação. Não é só obrigação. É claro que tem a obrigação também. Porque acordar todo dia às 6h30, só lembrando dos boletos mesmo que precisa. Mas que tem também essa ideia de amor, de vocação, de fazer o que é melhor. Que quando eu estou lá, seja no escritório, seja no salão, seja na casa dos outros, seja em qualquer lugar, eu tenho que fazer o meu melhor. E você vê que a pessoa que faz o melhor dela, ela se desenvolve naquela área. Ela fica boa, ela cresce. Então, a gente tem essa ideia de trabalho santo em todo o tempo, e não só na igreja, e também que a gente possa aprender que o que é nosso, o que é do próximo, e que a gente comece a enxergar para as coisas do mundo. Entenda o mundo aqui não como algo profano, mas o mundo do mundo que nos cerca. E ter resposta de acordo com as Escrituras. Então, ao invés de ficar só no YouTube lá ouvindo o que o fulano de tal pensa a respeito do assunto, é o que mais tem, tá, gente? Hoje, você entrar no YouTube, é o que mais tem. É o cara que mora lá em Miami dando pitaco do Brasil. Para de olhar essas coisas, porque ele não vai dar uma resposta boa. Vai para quem deu a resposta perfeita e onde funcionou de verdade. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Alguém tem alguma dúvida? Semana que vem, então, a gente fala sobre segurança pública e guerras. Será que se o Brasil entrar em guerra amanhã, eu posso ir para a guerra? Será que já falei um pouquinho sobre as armas, mas se alguém matar outra pessoa, ela deveria morrer? O que a Bíblia fala sobre essas coisas? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Será que a guerra na Ucrânia, se fosse Rússia versus o Brasil, será que era certo a gente responder? Será que a Ucrânia fez certo em responder? Ou será que a Ucrânia tinha que oferecer paz logo de cara, porque a Bíblia nos chama a sermos pacifistas e tudo mais? Essas dúvidas a gente vai tirar aí semana que vem, olhando para o nosso mundo, olhando para a nossa cidade, para a nossa nação, e buscando respostas de acordo com as Escrituras. Você falou sobre a pena de morte. Você tem dúvidas, por exemplo, onde tem pena de morte na criminalidade de juízo? Agora sim, de cara não, mas semana que vem eu vou ter, porque tá em outro slide. Tá? Aí eu não tenho ideia. Eu não vou falar, porque aí isso vai para a internet. Aí eu falo besteira aqui, não é nem que vão me ver. Eu vou ficar com a consciência pesada do que eu falei. Então, para não falar errado, eu prefiro não falar. Mas semana que vem, aí eu trago os dados certinho, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos orar? Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e que nós possamos aplicar essas coisas que aprendemos na nossa vida, Senhor. Por favor, abençoe também os nossos governantes, que eles façam leis que sejam de fato mais justas, Senhor. Por favor, quanto aos nossos bens, que nós batalhamos tanto, que o Senhor nos deu através do nosso trabalho, que nós também possamos, Pai, aprender a amar o nosso trabalho. E que se há algum irmão aqui que tem feito coisas só pelo dinheiro, que o Senhor o tire dessa profissão e o coloque naquilo que o Senhor o chamou para fazer e que ele faça muito bem para a glória do Teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor hoje por toda a eternidade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.